Notícia importantíssima, pessoal. Nós tivemos a explosão de pagers, isso, de membros do Hezbollah no Líbano. Uma operação que foi feita pelo Mossad, apesar de Israel não ter reconhecido a autoria da operação, mas claramente isso é parte do atrito, do conflito que existe entre Hezbollah e Israel há muito tempo, vem se acirrando ainda mais nos últimos meses, como a gente está acompanhando, e é mais uma das operações. Só que essa operação ela é totalmente diferente, ela tem uma sofisticação, uma escala, uma efetividade jamais vista. Talvez uma das maiores operações de inteligência da história. Eu digo isso pela quantidade de pessoas que foram atingidas simultaneamente de uma forma tão precisa. Os pagers dos membros do Hezbollah, dos terroristas, explodiram. Primeiro eles tocaram e depois eles explodiram. Para conseguir fazer isso, os serviços de inteligência de Israel precisam ter penetrado, primeiro se infiltrado dentro do Hezbollah, depois, provavelmente, na cadeia produtiva do fabricante do pager. Uma possibilidade que foi levantada seria que esses pagers foram hackeados e aí Israel, então, de alguma maneira, com o hackeamento, conseguiu superaquecer as baterias até que eles explodissem. Isso parece pouco provável, porque essa tecnologia, enfim, esse equipamento tem medidas de proteção e segurança para um superaquecimento para não explodir. Nós sabemos sim que alguns telefones, quando superaquecem, já pegaram fogo e coisas do tipo, mas é diferente todos os produtos, né, todos os aparelhos, no caso, terem explodido. Então, a hipótese mais provável que nós estamos lidando é que Israel conseguiu penetrar no fornecedor, na cadeia de quem faz esses aparelhos e colocou dentro da bateria de cada um desses aparelhos um dispositivo conectado com a bateria, um componente químico que pudesse ser ativado à distância num certo momento, dado uma certa ordem. Os números variam de 2.000 pessoas a 4.000 pessoas. A cada minuto a gente está tendo mais informação sobre o número de mortos, o número de feridos e quantas pessoas foram atingidas, quantos desses aparelhos explodiram. Vamos trabalhar com 4.000 aparelhos. A maioria dessas pessoas, desses terroristas, foram afetados e estão em estado grave, alguns morreram e outros estão, no mínimo, feridos, perdendo mão, braço ou alguma outra parte do corpo. Realmente é uma operação muito impressionante, é uma ação que demonstra uma superioridade tecnológica e uma ação de inteligência muito coordenada, muito sofisticada, muito profunda. Não só a tecnologia é capaz de fazer isso, mas a organização, o sigilo, penetrar dentro, descobrir onde são esses pagers, quem faz esses pagers, como é que Israel ia inserir enfim, esses componentes químicos ou eletrônicos dentro de cada uma das baterias deles antes dos membros do Hezbollah receberem. E vejam, o Hezbollah recentemente, ele eliminou o uso de telefones celulares para os seus membros. Depois do ataque de 7 de outubro do Hamas, Israel começou um processo de retaliação com a eliminação de vários dos líderes do Hezbollah. E aí o Hezbollah, então, deu um comando para que nenhum mais dos seus combatentes fossem usar aparelhos celulares, porque isso facilitaria o rastreamento para que Israel pudesse eliminá-los. Portanto, depois do 7 de outubro, o Hezbollah passou a depender ou, em substituição dos celulares, usar os pagers, ou ao invés dos pagers, também couriers, né, ou mensageiros,
Então, o Hezbollah passou a usar mensageiros. Isso não é uma novidade. O Bin Laden, depois do ataque do 11 de setembro e quando os Estados Unidos começou a fechar o cerco em torno da Al-Qaeda, ele também deixou de usar telefones celulares, e-mail, qualquer equipamento eletrônico, e ele só se comunicava com o resto da Al-Qaeda, da organização, via mensageiro. E a história famosa do filme A Hora Mais Escura, Zero Dark Thirty, conta como que os americanos chegaram e descobriram quem era esse mensageiro final, que era o ponto de contato com o Bin Laden, e aí sim eles descobriram a localização do Bin Laden, e daí veio a grande operação que matou o Bin Laden. Mas não é uma novidade a ideia de organizações terroristas ou mesmo de grupos e instituições de inteligência, de espionagem, não usarem equipamentos eletrônicos, porque você está sujeito enfim, a um monitoramento constante. E, nesse sentido, o Hezbollah seguiu o mesmo caminho, só que ele resolveu adotar os pagers. E os pagers já estavam preparados para isso. Talvez, né, dado a solidez, a consistência dessa operação, os serviços de inteligência de Israel induziram, provavelmente, para que o Hezbollah fosse direto ou optasse pelos pagers. Então, pode ser que os israelenses deram sinais de que os telefones estariam comprometidos para que aí, então, o Hezbollah tomasse uma decisão de, ao invés de manter os telefones, optasse por uma outra tecnologia. Israel não conseguiu fazer isso de um dia para o outro. Essa operação ou essa penetração dentro da rede de comunicação do Hezbollah é algo que vem sendo construído de longa data. Então, no momento que o Hezbollah decide abandonar os celulares e adotar os pagers e distribuir novos pagers, Israel já tinha penetrado no fabricante, já sabia que isso iria acontecer, já tinha todo o sistema desenhado e funcionando. E aí só esperou o momento certo para que o maior número de pessoas estivessem com os seus pagers. E ativou, e hoje foi o dia que essas pessoas, ou todos esses equipamentos eletrônicos, explodiram. É uma operação simultânea, ela é uma operação direcionada, porque você não vai atacar um prédio, uma casa, uma rua, um carro, que vão ter efeitos colaterais muito maiores. Claro que tinha gente que estava do lado dessas pessoas que estavam com os pagers, que podem sim ter ficado feridas, mas ainda assim é um ataque muito preciso, muito pontual, quase que um movimento cirúrgico numa escala gigantesca, simultaneamente, gente. Dá para, arrisco, repito, eu entendo que essa é uma operação de inteligência em grande escala e precisão jamais vista na história. E Israel, enfim, teve que ter entrado e penetrado muito dentro do Hezbollah para conseguir isso. Tudo isso mostra a diferença tecnológica do Irã para Israel, do Hezbollah ou dessas outras organizações. Claro que diferença tecnológica nem sempre é vantagem no campo de batalha. Uma operação como essa é um grande sucesso, mas Israel, mesmo com toda a sua tecnologia, ainda foi vítima do ataque surpresa do Hamas, em outubro do ano passado. Com isso, a tecnologia não é tudo, mas em certos momentos ela pode ser muito decisiva para você conquistar objetivos muito estratégicos. Essa operação mostrou isso. Um componente tecnológico, mas não só tecnológico. Reforço de novo aqui, inteligência humana capaz de penetrar dentro da rede, ter informação sigilosa, entender qual era o fornecedor, onde esses pagers estavam sendo fabricados, se infiltrar na fabricação desses pagers. Tem uma série de elementos que tiveram que acontecer para uma operação dessa dar certo. E não foram só o que a gente chama de Sintel, né, ou inteligência de sinais, ou inteligência tecnológica, mas a inteligência humana, Human Intelligence, foi fundamental numa operação como essa.
as repercussões são gigantescas. Bom, em primeiro lugar, que se o Hezbollah não declarar guerra e retaliar de forma muito pesada, não sei mais, ou não existe nenhuma situação mais iminente do que essa. O que significa dizer que nós estamos na iminência de uma guerra entre Hezbollah e Israel. A consequência também é que se é uma guerra entre Hezbollah e Israel, provavelmente o Irã deve participar mais ativamente. Esse é um ponto que é difícil dizer qual vai ser a intensidade de uma participação do Irã, mas temos que prestar muita atenção, porque inclusive o embaixador iraniano para o Líbano foi uma das pessoas que carregava o pager e está ferido em estado grave até então. As últimas notícias não disseram se ele está vivo ainda, se ele continua vivo ou não, mas até o momento ele está ferido em estado grave. Ou seja, mais uma perda para o Irã. E o ponto é que uma guerra agora, ela vai ser uma guerra com uma certa vantagem para Israel. Se o Hezbollah tem no mínimo 4.000 combatentes machucados, feridos, uma bela força substancial está abalada. É uma questão, eu entendo que é uma questão de tempo para a gente ver um confronto direto agora entre Israel e Hezbollah. Se isso não acontecer, é um sinal de fraqueza extrema por parte do Hezbollah e do Irã. É uma aceitação de que Israel tem mais força, mais capacidade e vai fazer o que quer. Vamos ver, vamos acompanhar. Mas, repito, é uma operação assim, muito surpreendente. Nós não temos as notícias totais, ninguém sabe exatamente como que foi esse processo de infiltração. Se é que alguém vai saber algum dia, porque uma operação como essa vai querer ser replicada por vários grupos ou países e entenderem como que isso foi possível de acontecer. Uma coisa é certa, muita gente ao redor do mundo está com medo do seu equipamento eletrônico nesse momento. Terroristas, espiões e pessoas de vários lugares estão preocupadas com os seus equipamentos eletrônicos. Muita gente deve estar pensando, né? Pô, mas será que dá para fazer isso com o celular? E as pessoas, a população no Líbano está, de uma certa maneira, assustada, com medo de falar no telefone, porque se ela tem alguma ligação com o Hezbollah, o telefone pode ser que também funcione dessa forma. Não acredito que que existe uma tecnologia capaz de explodir os telefones aleatoriamente. A minha tese vai muito mais na linha de que Israel penetrou nas cadeias de produção desse equipamento, dos pagers, e aí sim alterou eles. Então, para usar isso num celular, teria que ter sido penetrado na fabricação do celular, e o celular de certas pessoas com uma utilidade. Essa é uma operação muito custosa, muito grandiosa, que leva muito tempo e não dá para você ficar fazendo isso o tempo inteiro. Hezbollah deve eliminar todo e qualquer equipamento eletrônico na sua comunicação. Do ponto de vista estratégico, isso coloca Israel numa situação mais difícil de lidar com os próximos passos de contramedidas por parte do Hezbollah. Ou seja, o Hezbollah viu que não pode mais usar nenhum equipamento eletrônico. Então vai ser mais difícil de Israel interceptar, entender, rastrear onde estão os membros do Hezbollah. Mas o Hezbollah também vai ser prejudicado, porque se ele não usa equipamentos eletrônicos, essa comunicação será feita por mensageiro, por carta. Isso vai atrasar demais qualquer operação, qualquer sistema de conexão, de contato, de interação. Então o Hezbollah ganha uma medida de proteção depois de uma ação como essas, o que é esperado dentro de estratégia militar ou do pensamento estratégico, é sempre assim. Você tem que estar pensando como que você vai usar uma arma, uma ferramenta ou uma ação, porque essa ação provocará uma resposta do seu adversário. A resposta do Hezbollah vai ser eliminar todos os meios de comunicação eletrônico. Uma vez que ele elimine, Israel não tem mais acesso como penetrar e usar esses meios eletrônicos a seu favor. Mas, por outro lado, o Hezbollah também vai estar numa situação estratégica mais complicada, porque
a comunicação das suas operações vão ser reduzidas e vão ficar mais comprometidas se elas dependerem da palavra falada, do contato físico ou da carta, dos mensageiros. Tudo vai ficar mais lento. E num campo de batalha pequeno e muito rápido e dinâmico, como é supostamente de uma guerra dessa entre Hezbollah e Israel, isso é uma desvantagem para o Hezbollah. Vejam, aquilo que te traz vantagem de segurança te traz desvantagens de operação, de dinamismo. A tecnologia, ela deixa um rastro, mas ela te traz velocidade de ação. Então, no campo militar e na vida no geral, você sempre ganha numa ponta e perde em outra. Hoje, essa operação, Israel está ganhando muito e o Hezbollah está bastante abalado, mas o importante é a gente prestar atenção nos próximos momentos aqui, próximos capítulos. Eu acredito que nós devemos ter um confronto. Se isso não acontecer, é uma surpresa e um sinal de fraqueza e de desestabilização muito grande do Hezbollah. Talvez é possível até que Israel dê o primeiro passo para tirar vantagem dessa perda que o Hezbollah teve imensa de pelo menos 4.000 pessoas que estão debilitadas para estar no campo de batalha. As próximas horas e dias aí serão bastante intensos no Oriente Médio, como sempre, vocês têm acompanhado, a gente tem falado disso, mas fica aqui uma das operações mais impressionantes da história dos combates militares e dos serviços de inteligência no mundo. Vamos continuar acompanhando, gente.